E aí, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui. Eu já fiz um pequeno vídeo dando para vocês uma noção, fazendo uma introdução lá da eletrostática. Agora nós vamos continuar aqui na página 63, tá? Do PET, tá? Nós vamos ver aqui primeiro condutores e isolantes. O que são materiais condutores? Os materiais condutores são aqueles que apresentam um tipo de carga elétrica livre. O que é isso? É um material que apresenta elétrons livres. Esses elétrons, eles podem se movimentar com grande facilidade. Podendo se movimentar com facilidade, eles vão conduzir a corrente elétrica. Um exemplo aí, olha. A água que sai da torneira das nossas residências, ela é condutora. Ah, Sheila, mas eu já vi dizer que a água ela é isolante. A água pura, a gente vai ver cá embaixo, que realmente ela é isolante, tá? Que ela não é formada por uma ligação iônica, não. Mas acontece que a água que sai da torneira, ela possui várias outras coisas além de H2O, tá? Ela tem outras substâncias dissolvidas nela. Então, isso torna ela uma condutora de eletricidade, ok? Então, ou seja, cargas livres se movimentam, então não necessariamente elétrons, mas tem cargas livres em movimento, tem íons em movimento, ok? Então, a água que sai da torneira, tá? Por ter substâncias dissolvidas nela, ela é uma condutora elétrica. Agora, o que é um isolante elétrico? Um isolante é o contrário do condutor, né? São materiais que não têm elétrons livres, então eles não conduzem eletricidade, ok? Os elétrons dele, né? Eles estão muito presos no núcleo, eles são atraídos pelo núcleo, então estão presos. Então eles têm dificuldade para se moverem, ok? Eles precisam de uma energia muito grande, não é que eles não vão se mover, mas para frente a gente vai ver, tá? Mas eles precisam de uma energia muito grande para se moverem, então eles são considerados isolantes. Exemplo, madeira, isopor, plástico, borracha, vidro, tá? Dentre outros. Como eu já disse, a água pura, ela é um isolante elétrico, ok? Contudo, se eu pegar essa água e colocar nela uma pitada de sal, ela se transforma em condutora. O que acontece? Eu vou pegar a água, o sal, tá? O sal aqui o sal de cozinha NaCl. Ele tem Na positivo, Cl negativo. Ele é formado por uma ligação iônica. Quando eu misturo esse sal na água, a água ele separa, tá? O Na do Cl aqui, ó, separa os íons. Então eu passo a ter elétrons livres. Então esses elétrons livres, essas cargas livres aqui vão conduzir energia. Então a água pura não conduz, mas se eu colocar uma pitadinha de sal na água, vai virar uma condutora. É o que acontece cá com a água da torneira, tá? Porque ela tem várias substâncias nela que vão conduzir, tá bom? Olha, se eu colocar um punhado de açúcar, tá? Nem mesmo um punhado de açúcar transforma a água em condutora, porque açúcar não tem íons. A fórmula da açúcar não é formado por uma ligação iônica aqui, igual o sal, ok? Agora, gente, olha para vocês verem o interessante aqui embaixo. O ar é um isolante. O ar, ele é um isolante elétrico. Caso ele fosse condutor, nós veríamos pequenas descargas elétricas entre as aberturas de uma tomada. Contudo, em dias de chuva, nós podemos ver raios cruzando o ar. Por que isso acontece? Olha, esse efeito não ocorre devido às gotas de chuva. Não quer dizer que a gota de chuva lá, que a água que cai da chuva, ela é condutora não, tá? As gotas de chuva são isolantes, ok? Mas o que acontece? A quantidade enorme de raio, o raio, ele possui uma descarga elétrica muito grande. Então, ele é capaz de arrancar os elétrons das moléculas suspensas no ar. Gente, aí ele se transforma em um condutor. Outro exemplo, pode acontecer com outros materiais, a mesma coisa.
com a borracha, com a madeira, com o plástico. Ah, Sheila, a borracha, a madeira, o plástico é isolante. Então eu posso pegar um pedaço de madeira, encostar ele lá no fio de alta tensão, segurando do outro lado, não vou tomar choque? Não faz isso não. O que acontece? Mesmo que acontece aqui com ar, tá? Olha, quando a descarga elétrica é muito grande, tá? É possível, ok? Acontecer aqui, olha aqui, olha. A enorme quantidade de energia que tem ali vai arrancar os elétrons. Então, a madeira, por exemplo, a descarga elétrica de um fio de alta tensão ela é muito grande. Então, pode ocorrer, tá? Essa descarga elétrica consegue arrancar elétrons ali. Então, ela vai se tornar um condutor, ok? Então, muito cuidado com isso. Mesmo os condutores, os isolantes, eles podem se tornar condutores, dependendo da descarga elétrica que ele recebe, ok? Eu vou passar para vocês agora um pouco dos processos de eletrização, ok? Para entender o processo de eletrização, o que vocês têm que entender? Todo o corpo, quando ele está no seu estado natural, ele está neutro. Porém, tá? Olha, o corpo no seu estado natural, ele é neutro. Porém, quando ele interage com outro, ele pode ganhar ou perder elétrons. Quando ele ganha elétron, ele fica com excesso de elétrons. Então, se eu falar que um corpo ganhou elétrons, que é carga negativa, ele vai ficar com elétron a mais. Então, ele vai ficar eletrizado negativamente. Agora, se um corpo perdeu elétrons, que é carga negativa, ele vai ficar com falta de elétron. Ele vai ficar com carga positiva a mais. Então, ele vai ficar eletrizado positivamente. Então, para ele ficar eletrizado negativamente, ele precisa de ganhar elétron. Ele ganhou negativo. Aqui é o lugar que você ganha e fica negativo. E para ele ficar com carga positiva, ele precisa de perder elétrons. Então, ganhando elétron ou perdendo elétron, quando ele interage, quando um átomo interage com outro, eles vão ficar eletrizados, ok? Mas nós vamos ver agora os processos de eletrização. Não vou mostrar na apostila, vou mostrar em outra folhinha o esqueminha para vocês dos 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. Vou mostrar com bastante detalhe para vocês, os 3. Gente, eu coloquei aqui a primeira eletrização, o primeiro processo de eletrização, que se chama eletrização por atrito. A palavra atrito, o nome atrito quer dizer atritar. Olha, eu estou atritando as minhas mãos, surrando, tá bom? O que é eletrização por atrito? Ela ocorre quando atritamos duas ou mais substâncias diferentes, lembrando que elas têm que ser diferentes, inicialmente neutras. Haverá transferência de elétron de um corpo para o outro, de qual forma que um corpo fica eletrizado positivamente, aquele que cedeu o elétron, e o outro eletrizado negativamente, ganhou o elétron. Lembra que eu falei com vocês? Ganhou o elétron, fica negativo. Perdeu o elétron, fica positivo. Por que isso acontece? Olha, vamos supor que eu tenho um átomo aqui com 10 prótons, que é carga positiva, e 10 elétrons, que é carga negativa. Ele está neutro, está no seu estado natural. Mais 10 menos 10, 0. Então, ele está neutro. Porém, quando ele é atritado um no outro, com outro também que está neutro, pode acontecer de um perder elétron para o outro. Então, o que perde fica positivo, porque ele perdeu carga negativa. O que ganha fica negativo, ok? Quando ele perde elétron, vai diminuir os elétrons aqui, vai ficar positivo a mais. O resultado vai ficar positivo. E quando ele ganha elétron, vai aumentar os elétrons aqui. Os elétrons vão ficar mais. Na hora que eu fizer aqui, ó, a conta, o resultado vai ficar negativo, ok? Vou mostrar para vocês agora o esquema de uma eletrização por atrito. Lembrando que os corpos têm que ser diferentes.
Outro detalhe, a eletrização por atrito não ocorre se os dois materiais forem condutores, ok? Se for dois condutores, não vão se eletrizar por atrito, beleza? Coloquei aqui um exemplo de eletrização por atrito, tá? Coloquei aqui uma barra de vidro que está neutra e uma lã também, ambos estão neutros. Lembrando, todos dois são feitos de materiais diferentes e, não são condutores, tá bom? O que vai acontecer aqui? Vocês têm uma tabela lá na apostila de vocês que fala o seguinte: quanto mais acima da tabela, positivo. Sempre o que está acima vai perder elétron e o que está abaixo vai receber, tá? No caso aqui, o vidro lá na tabela, observem lá depois, está acima da lã. Então, o vidro, ele tende a ceder elétron para a lã. Então, o vidro, nesse caso aqui, ele vai perder elétron. E a lã irá ganhar elétron do vidro. O vidro que perdeu ficou positivo, eletrizado positivamente. A lã que recebeu ficou eletrizada negativamente. Ambas, no final do processo, os corpos ficam com cargas iguais e de sinais contrários. O vidro que perdeu ficou com carga positiva, a lã que recebeu ficou com carga negativa. Vou mostrar para vocês a tabelinha que está lá na apostila de vocês. Aqui, essa tabela está na página 64. Ela apresenta a série triboelétrica de alguns materiais. Aí fala que os primeiros apresentados possuem maior tendência de ceder elétrons, enquanto os últimos de receber. O vidro, vocês estão vendo que ele está acima da lã? Como ele está acima, o primeiro sempre perde porque está abaixo. Então, o vidro perdeu o elétron para a lã, ficou positivo. E a lã que recebeu do vidro vai ficar negativa, ok? É essa tabela aí que está na página 64 da apostila de vocês, tá bom? Ainda dá até um exemplo, olha. Caso lã seja tritada com ouro, lã com o ouro, que está onde? Aqui. No caso aí, olha, se a lã foi tritada com vidro, ela ficou negativa, que o vidro vai perder para ela. Mas se ela for tritada com ouro, vai ser o contrário. Ela vai ficar positiva e o ouro negativo, tá vendo? Ela vai mudar. Com vidro ela fica negativa, mas com ouro ela vai ficar positiva, porque o ouro está abaixo dela. Beleza? Deu para entender aí? Gente, agora eu vou mostrar para vocês o outro processo de eletrização que se chama eletrização por contato. O atrito, como eu falei com vocês, tem que atritar, surrar mesmo. Já o contato não, é só encostar, ok? Não pode atritar. Na eletrização por contato, ocorre quando dois condutores, no caso do atrito, eram os dois neutros. Já no contato, é um eletrizado e o outro neutro, tá bom? Por exemplo, forem colocados em contato físico. Agora, na eletrização por contato, os dois também podem estar eletrizados, tá? Aqui deu um exemplo, um eletrizado e outro neutro. Não pode estar os dois neutros, ok? Mas os dois podem estar eletrizados também. Por isso que tá aqui, por exemplo, tá bom? Se eles forem colocados em contato físico entre si, tem que encostar, contato físico, tá? Através do contato, os elétrons livres se encarregam de conduzir e redistribuir as cargas nos dois condutores. Um detalhe da eletrização por contato: só é possível em condutores. Lembra que a eletrização por atrito, se os dois forem condutores, não podem se eletrizar por atrito? Já na eletrização por contato, eles têm que ser condutores, tá bom? Ocorre o contrário. Para vocês entenderem melhor a eletrização por contato, eu vou colocar aqui, olha, eu coloquei aqui o esquema da eletrização por contato para eu estar explicando para vocês. Olha aí. Vamos imaginar aqui uma esfera carregada positivamente e a outra neutra, tá bom?
Eu vou pegar essas duas esferas e colocar em contato. Olha, eu vou encostar uma na outra. O que vai acontecer, gente? Cargas positivas daqui vão sair e vir para cá, tá? Vai haver uma redistribuição de cargas. Olha quantos que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 vão ser distribuídos aqui. Ficou. Essa esfera maior que está eletrizada, ela transferiu, né? No caso, esse aqui perdeu 5 para cá. No caso, esses 8 positivos ficaram 5 aqui e 3 aqui. Por que não ficaram iguais? Porque elas não são do mesmo tamanho. Se elas fossem iguaizinhas, ficaria 4 aqui e 4 aqui. Quando a gente eletriza por atrito, quando as esferas são iguais, os corpos são iguais, é muito fácil. É só pegar a carga de um, dividir por 2, tá? E colocar no outro. Já quando são diferentes, é proporcional ao tamanho dos materiais, dos objetos. Vamos ver aqui, olha, eu fiz um exemplo aqui. Eu tenho aqui duas esferas aqui, dois corpos de mesmo tamanho, idênticos, tá? Olha a quantidade aqui do A. O A carregado positivamente e o outro neutro. Vou chamar esse de corpo A, esse de corpo B. Olha, quanto que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou colocar mais um aqui para ficar 14, para ficar certinho, ok? 14, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que vai acontecer? Não é 14? Os corpos não são idênticos? Eu vou pegar o 14 e vou dividir por 2. Vai vir aqui, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 7 e aqui 7. Ok? Depois que a gente estudar a quantidade de carga elétrica, a gente vai visualizar isso em Coulomb. Isso aqui não é unidade de carga elétrica não, tá, gente? Só para vocês entenderem o processo de eletrização aqui, por contato. Olha aqui, no final do processo, os corpos ficam com cargas de sinais iguais. Eu posso falar que eles ficam com cargas iguais? Depende. Se forem de mesmo tamanho, eles vão ficar com cargas iguaizinhas. Agora, se forem de tamanhos diferentes, eles não vão ficar com carga igual. O maior vai ficar com carga maior. Então, eu posso afirmar, na eletrização por contato, que os corpos ficam com cargas de sinais iguais, ok? O sinal. Então, vamos passar para o outro processo de eletrização, que é a indução. Olha, o processo de eletrização por indução, ele é um pouquinho mais complicado, mas vamos entender aqui. O nome já diz, indução. Eu vou ter que ter um material indutor. O que acontece? A eletrização por indução consiste em atribuir carga elétrica a um objeto utilizando um outro carregado, sem que haja contato. Então, na indução também não há contato, tá bom? Quer dizer, a única que não há contato, né? O atrito há contato. O contato, há contato, a indução não vai haver contato, tá bom? As cargas elétricas serão apenas induzidas. O corpo eletrizado, no caso a gente vai ver que é a esfera B, recebe o nome de indutor. E o neutro, que é a esfera A, é denominado induzido. Vamos ver isso aqui no esqueminha que eu fiz aqui, na prática, tá? O que acontece? Olha, vamos lá. Eu tenho aqui um corpo neutro. Ele está neutro porque eu preciso de eletrizá-lo, tá? Eu eletrizo é um corpo que está neutro. Eu vou pegar um material, chamar ele de indutor. Esse indutor, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Nesse exemplo aqui, eu coloquei um corpo negativo que vai aproximar aqui para induzir. Se eu aproximar esse corpo A, que está negativo, desse neutro,
Se ele está neutro aqui, gente, mas não quer dizer que ele não tem carga, não. Ele tem carga positiva e negativa nele aqui. O que esse negativo vai fazer? Quando eu aproximo aqui, o negativo não atrai o positivo, lá na lei da atração e repulsão? Esse negativo vai atrair o positivo para cá. Então, as cargas que estão aqui, positivos e negativos, em mesma quantidade, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, que estavam se neutralizando, elas vão ser separadas, porque o negativo vai atrair o positivo para o lado de cá. Como o negativo atrai o positivo e repele o negativo, sinais iguais se repelem e diferentes se atraem, vai haver uma separação de cargas aqui. Positivo para o lado de cá, onde está o indutor, e negativo para o lado de cá, que está no sentido contrário, no lado contrário do indutor. Houve uma separação por causa do indutor. O que acontece aqui? Quando eu coloco um fio terra, para que serve o fio terra, gente? O fio terra, ele serve para neutralizar um corpo. O que o fio terra faz? Se ele entender que aquele corpo está carregado negativamente, o fio terra puxa elétron daquele corpo para a terra. Ele tira aquelas cargas negativas que estão sobrando e neutraliza o corpo. Se ele entender que aquele corpo está carregado positivamente, ele faz o contrário. Ele tira elétrons da terra e coloca no corpo para neutralizar ele. Porque aí, no caso, está faltando carga negativa lá e sobrando positiva. O fio terra nunca vai tirar positiva ou colocar positiva, não. Não existe tirar e colocar. As cargas positivas não se movimentam, não. Somente as negativas. Então, nesse caso aqui, o indutor atraiu as positivas para cá. O fio terra é colocado no lado contrário. Na hora que esse fio terra é colocado aqui, ele entende que esse corpo aqui, ó, tá carregado negativamente, que tá sobrando carga negativa. Ele vai, olha aqui, ele retira carga negativa dele e cai para a terra. A hora que eu venho aqui, afasto esse indutor, essas cargas já saíram. Aí as positivas acabam ficando a mais aqui, não vai ter essas negativas para neutralizar ela. Aí o corpo aqui, ó, fica eletrizado positivamente. O B vai ficar eletrizado positivamente. O indutor, ele saiu, ele continua negativo, tá? Esse aqui é o A, que é o indutor. Então, gente, olha, quando eu aproximo o indutor negativo, o corpo induzido, que é o que estava neutro antes, ele fica eletrizado no final positivamente, no sentido contrário do indutor. Se eu tivesse usado, então, um indutor positivo, ia acontecer tudo o contrário. Esse aqui seria positivo, as cargas que estavam aqui seriam negativas, porque seriam atraídas pelas positivas. Aqui a terra, ao invés de tirar a carga negativa, é o positivo que ia estar aqui do lado de cá. Ela ia colocar a carga negativa. Então, o corpo ia receber carga negativa. Então, aqui ele ficaria eletrizado negativamente e o indutor, como eu disse, seria positivo. Então, na eletrização por indução, no final do processo, olha, no final do processo, o corpo induzido fica com carga de sinal contrário ao indutor. Sempre. Se o indutor for negativo, o corpo induzido vai ficar positivo no final, eletrizado positivamente. Se o indutor for positivo, o corpo induzido ficaria negativo. Beleza? Então, depois dessa aula, eu vou fazer agora as atividades com vocês da semana 1 e 2 que estão no PET. Ok? Eu vou fazer a correção das atividades com vocês numa próxima aula, tá bom?